Então, 8 horas, vamos dar início à nossa live. Então, gostaria de dizer primeiramente boa noite a todos. Então, o tema da live é o luto em tempos de Covid-19, né? Então, hoje nós estamos vivendo um momento muito difícil, de muita angústia, muito sofrimento, muitas dúvidas, né? E aqui, o luto que nós vamos falar, ele pode ser entendido também de uma forma mais ampla, não só o luto pela perda de um ente querido, também de pessoas próximas, às vezes não tão próximas, de amigos, mas existe um luto também, o luto da perda da liberdade, por conta do isolamento, o luto pela perda de podermos estar com nossos familiares, estar próximos, o luto também, muitas vezes, do emprego, de dinheiro, né, financeiro, muitas pessoas agora estão com essas restrições, então estamos vivendo um momento realmente muito desafiador, né? E eu gostaria também de dizer que esse campo aqui, comentários, quem tiver alguma dúvida sobre esse tema, quiser fazer perguntas, podem ir colocando aqui que a gente vai tentando responder. Eu, a Clarissa, que vocês quiserem perguntar. Então, como eu disse, nós estamos vivendo esse momento muito difícil e a gente vai tentar aqui ajudar vocês nessa elaboração, né, desses sentimentos. Como eu disse, estão havendo muitas perdas de vidas, né? E antes eram só números que a gente ouvia dizer e agora estão se transformando em nomes e sobrenomes de pessoas, né? Conhecidas ou próximas. Então, antes de tudo, eu gostaria também de me apresentar. Meu nome é Paula Goulart, eu sou diretora do Jardim da Paz. O Jardim da Paz é uma empresa com mais de 30 anos de atuação no Maranhão, cuja missão é homenagear vidas e preservar memórias. Para isso, nós temos vários serviços, não só o cemitério, que muitos conhecem, mas nós temos também a funerária Jardim da Paz, temos o crematório, temos o laboratório de tanato, temos velório, floricultura. Então, tudo isso para tentar ajudar a minimizar essa dor da perda de um ente querido para as famílias e dar o melhor atendimento, um atendimento humanizado, um atendimento acolhedor. Para essa live, nós convidamos a nossa psicóloga parceira, a Clarissa Pires Pereira. Ela já é parceira de vários projetos existentes. Nós vamos falar aqui nessa live sobre todos esses projetos que a gente tem de acolhimento psicológico. E eu gostaria de agradecer imensamente a Clarissa por ter aceito o nosso convite, né, para participar dessa live. A Clarissa, ela é psicóloga com formação hospitalar, clínica, oncologia e cuidados paliativos. Parceira do Jardim da Paz e também atua no Hospital de Câncer do Maranhão e na clínica Oncovida. Ela é mestranda na área de cuidados paliativos e luto. Clarissa, muito boa noite. Muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Eu gostaria de iniciar dizendo que nesses 30 anos de empresa, de Jardim da Paz, nós podemos notar a importância desses rituais de despedida, né? Nós temos investido muito em cerimônias de despedida, né? Com o nosso cerimonial hoje, muitas vezes nós temos música, temos trabalho de missas depois, posteriores, então nós percebemos a importância na elaboração do luto desses rituais, né? E infelizmente esses rituais hoje estão praticamente eliminados por conta dessa pandemia, né? E isso é muito triste e a gente percebe que isso pode estar dando uma repercussão muito negativa emocionalmente para as pessoas. Então eu gostaria de iniciar te perguntando, como você percebe que o luto tem sido vivenciado hoje na pandemia? Bom, primeiramente, boa noite, Paula, e a todos que estão entrando. Sejam muito bem-vindos. Eu queria agradecer enormemente, tanto pelo convite para fazer essa live, que é um tema que é fundamental a gente discutir, conversar sobre, como também, principalmente, pela parceria com a empresa Jardim da Paz. É algo, pensar nessa temática de como que as famílias enlutadas estão, é algo que já é pensado há muito tempo, já é trabalhado com muito cuidado, de uma forma muito humanizada. Desde o ano passado, por exemplo, a gente faz grupos psicoterapêuticos com familiares enlutados, que é o nosso grupo que a gente intitulou Grupo Luto pela Vida, que é justamente uma forma de apoio, de troca de experiências, de fortalecimento emocional, para que essas famílias possam ali, em conjunto, ter esse momento de apoio uma à outra. Então, realmente, eu estou muito feliz por estar aqui.
apesar de ser esse tema, que a gente sabe o quanto que tem sido muito dolorido para muitas pessoas. Então, antes de falar como que eu tenho visto, como que eu tenho percebido que está essa temática luto em tempos de pandemia, eu acho que vale a pena a gente dar uma pincelada o que é o luto de uma forma geral. Então, o luto ele é um processo natural e esperado diante do rompimento de algo significativo em nossas vidas. Quando eu falo algo, é justamente porque o luto, a Paula até já começou falando, é justamente porque o luto não é somente no caso de uma perda por morte concreta. Então, a partir do momento que eu tenho, por exemplo, uma perca de um emprego, que era muito significativo na minha vida, ou mesmo um término de uma relação conjugal, separação de pais, né, na infância, por exemplo. Então, tem vários tipos de lutos que podemos atravessar durante a nossa vida. Então, quem nunca passou, um dia vai passar. Isso é uma certeza que nós todos temos. Tem autores que falam que o luto é aquela experiência de arrancamento, como se estivessem arrancando algo que é muito importante na minha vida. Então, claro que, diante dessa experiência de arrancamento, é mais do que normal e esperado existir aquele momento em que a pessoa inicialmente vai estar completamente desorganizada, muitas vezes perdida, porque é uma quebra do mundo presumido, ou seja, o meu mundo como era antes agora é completamente diferente depois que eu estou vivendo esse momento do luto. Eu costumo fazer um paralelo que o luto é muito semelhante a quando a gente, por exemplo, tem uma ferida que está ali muito aberta, exposta, na carne viva. Então, claro que de um dia para o outro essa ferida não vai cicatrizar. Então, vai ser mais do que esperado passar um tempo para que essa ferida ela vai doer muito, né? E aos pouquinhos pode ser que cicatrize e lá na frente fique uma marca. Claro que saudade fica para sempre, lembrança fica para sempre, mas essa dor, como é inicialmente, não necessariamente fica para sempre, principalmente quando a gente está diante de um processo de luto considerado normal. Então, o luto ele é algo que precisa acontecer, ele precisa ser vivido, ele precisa ser sentido e não combatido. Então, a gente precisa passar por essa experiência para de que, de alguma forma, a gente consiga elaborar, dar um novo significado, ressignificar tudo isso, né? E trazendo, isso é uma coisa que também é importante ressaltar, o quanto que é um processo muito individual. Cada um vai passar de uma maneira diferente. Se a gente parar para pensar, por exemplo, numa morte, faleceu a matriarca de uma família. Podem ter 10 irmãos. Cada um vai vivenciar de uma forma extremamente única, extremamente particular. Não é algo que dá para a gente comparar, não é algo que dá para colocar numa balança quem sofre mais, quem sofre menos. E correlacionando essa temática do luto em tempos de pandemia, em tempos de Covid que a gente está vivendo, eu acho que agora a gente está se deparando com 2 temas muito importantes também, que é lidar com uma dupla morte, porque se a gente parar para pensar, é uma morte pela perda propriamente dita, né, de familiares, de colegas de trabalho, de amigos, como também a morte de muitas vezes ser a impossibilidade de uma despedida, não somente durante ali o ritual funerário, mas a gente que trabalha também num contexto hospitalar, a gente é uma realidade que tem sido muito triste, muito angustiante. A gente vê pacientes tendo que falecer sozinhos, distante das suas famílias, dos seus entes queridos. Então, por isso que hoje tem essa dupla morte, né? Tanto da morte propriamente dita, como também por essa impossibilidade de se despedir. Enfim, que isso, sem sombra de dúvidas, facilitaria, seria um facilitador para quem está vivenciando o processo de luto, só ter a oportunidade de se despedir. E além disso, acho que vale a pena também colocar aqui do quanto que a gente está vivendo um luto considerado coletivo. Então, é um luto pela perda da autonomia, o luto pela perda da liberdade, um luto pela perda da minha rotina, como eu tinha 1 mês, 2 meses atrás, um luto por eu ter um medo de adquirir essa doença, ou mesmo de falecer por conta dessa doença. Então, são sentimentos que hoje em dia têm sido muito comum na maioria das pessoas. Então, por isso que a gente pode, sim, falar que a gente está vivendo um luto coletivo hoje, né? Muita angústia, né? Sim. Para a gente, no Jardim da Paz, tem sido um desafio muito gigante mesmo, porque a gente percebe o aumento nos números realmente, né? E tem aumentado de forma exponencial, como todo mundo tem percebido, e está quase que humanamente impossível dar esse atendimento como a gente sempre gostaria de
gosta de dar, né, para os clientes. Então, o que a gente tem feito? Nós temos aumentado bastante a nossa equipe de atendimento, nossa equipe está focada, assim, 100% mesmo, dar esse atendimento humano, né, com carinho, com amor para essas famílias, tentando orientar de todas as maneiras. No caso, a gente sabe das orientações dadas pelo Ministério da Saúde, né? Então, a gente tem divulgado nas nossas redes sociais, a gente também tem dado panfletos para as famílias orientando que elas não têm que estar com a máscara, elas têm que evitar aglomerações e agora também não pode mais ter velório, sabe-se que depois que fecha a urna, ela não pode mais ser aberta. Então, todas essas medidas por questões sanitárias, né? E a gente tem outra coisa que tem acontecido muito ultimamente, a gente estendeu o horário de sepultamento, principalmente, até a noite, né? Muitas vezes tem acontecido um sepultamento às 7 da noite, até mesmo às 8 já aconteceu, porque a gente percebe que as famílias ficam nesse sofrimento, né? De ter que esperar a noite toda, que a gente não pode mais fazer velório, para aguardar o dia seguinte. Então, a gente está tentando, de todas as maneiras, estender esse horário de atendimento. Então, diante de todas essas restrições que eu estou te dizendo, né, que agora as famílias não podem mais fazer essas cerimônias que elas faziam, como podemos ritualizar essa perda? Eu acho que a Paula até acabou de responder uma pergunta que surgiu do Julian, de quais medidas que o Jardim da Paz está adotando para amenizar esta dor neste momento. Então, a Paula já colocou como que tem funcionado na empresa. E eu vou complementar, assim, falando um pouquinho primeiro, antes de que forma a gente pode, hoje em dia, ritualizar essa perda, que, claro, está muito diferente, velórios não são possíveis de acontecer, por exemplo. Primeiro falar qual que é o papel, sob o ponto de vista psicológico, desses rituais acontecerem. Então, eles têm um papel, assim, importantíssimo. Eles são um organizador emocional, ou seja, a partir daquele momento que eu tenho a oportunidade de poder ali olhar, ver, me despedir, concretizar mentalmente que aquilo está acontecendo, que aquele meu ente querido faleceu, por exemplo, isso é uma maneira que me ajuda, aos poucos, a elaborar mentalmente o que está acontecendo, a me organizar emocionalmente. Então, assim, esses rituais, eles precisam acontecer. E mesmo diante de todas essas mudanças e restrições que a gente tem vivenciado hoje, a gente precisa pensar em novas maneiras, de que forma a gente pode se reinventar nesse momento. Por exemplo, que bom que hoje a gente pode usufruir muito da tecnologia, então tem ocorrido bastante isso de ter um momento, vamos supor, por mais que a família não possa estar reunida para fazer aquela homenagem, para fazer, por exemplo, uma oração ao seu ente querido, ou às vezes tem um familiar que mora em outro estado, em outro país, e que por conta da pandemia não é possível vir, né? Então, a gente pode utilizar da tecnologia para isso, para que cada um dentro da sua casa possa ali fazer um momento de uma oração conjunta, ou mesmo de, por meio virtual, proporcionar um momento de, vamos supor, falar sobre aquela pessoa que faleceu. Então, pensar como que ela era, quais são os legados, o que ela deixa dentro de mim, porque a gente sabe que a morte, ela não tira aqui, né, o que daqui de dentro, o que aquela pessoa representa nas nossas vidas. Isso fica para sempre. Então, poder de alguma maneira, né, usar desse meio virtual para isso. Eu já ouvi familiares falando assim, quando tudo isso passar, eu vou organizar uma despedida com um público maior, né, agendar daqui a um tempo, daqui a alguns meses, então tudo bem, né? Então, assim, fazer uma oração em casa, ou acender uma vela, ou qualquer outro tipo de gesto, de ritual que possa, para aquela pessoa, para aquela família, ou para aqueles amigos do trabalho, da comunidade de forma geral, que possa, né, ajudar a fazer aquela homenagem ao seu ente querido. Então, acho que não é por conta que hoje tem essas restrições e que, infelizmente, tem, que a gente não pode... Hoje mesmo eu passei por uma situação no hospital em que uma familiar me perguntou, mas e se eu fizer o velório na minha casa? Pode, né? Então, não pode ir no cemitério? Será que eu posso fazer na minha casa? Mas aí a gente se depara com a situação de que, fazer em casa, então tá aberto para vir muita gente, né? É um momento que a gente está tendo que se colocar no papel de ativar ao máximo o nosso senso de solidariedade, de comunidade, de pensar que eu preciso passar por isso, não só para me proteger, mas também para proteger as pessoas que eu amo. Então, vamos tentar nos reinventar até nesse momento também, de alguma maneira, fazer acontecer os rituais, né? Mesmo que seja de uma forma tão diferente como a gente está vivendo.
E eu queria te fazer mais uma pergunta. Quais as complicações psicológicas que essas mudanças e restrições no luto pela Covid podem causar? Tá. Só voltando um pouquinho, Paula, aqui, que algumas pessoas têm comentado sobre missas virtuais que têm assistido, e que sim, é uma forma sim de homenagear, é uma forma de ritualizar, né, em meio a esse contexto tão diferente que a gente está vivendo. Então, acho que isso é super, super válido. Esses rituais, eles precisam acontecer, mesmo que de uma forma bem diferente do convencional, mas eles precisam. E respondendo a tua pergunta sobre as complicações psicológicas que essas mudanças, que essas restrições pelo Covid podem causar, né, principalmente na travessia desse luto, é justamente fazer com que a pessoa viva um luto que a gente chama de complicadíssimo, ou mesmo um luto traumático, ou seja, aquele luto em que justamente pela impossibilidade de eu me despedir, ou mesmo pela rapidez, que a gente vê quantos casos, né, a maioria dos casos tem sido muito rápida, a pessoa está hoje aqui falando, às vezes até mesmo em casa, da noite para o dia tem que ir para o hospital, ser entubado e falece, né? Tudo pode ser um complicador, sim, para o processo de luto, né? Fazer com que essa pessoa demore um tempo, assim, gigantesco, perdurando, assim, por muito tempo, sintomas de tristeza muito profunda, ou de um pesar muito grande, ou de não conseguir retomar a sua vida como normalmente era, ou mais parecido, né, de como era antes. E vale lembrar também que um luto ele pode afetar a vida da pessoa nos mais diversos aspectos da vida dela. Não é só no lado emocional. Ele afeta muitas vezes o lado das minhas relações sociais, então eu posso ficar bastante recolhida e estar num estado de luto tão complicado, tão ruim, que eu não vou conseguir dar conta. Assim, o meu comportamento pode mudar, então ele altera realmente a vida da pessoa como um todo. Antes, né, falando em tempos antes de pandemia, porque agora é tudo muito novo, inclusive os próprios, até na questão de literatura, agora que estão sendo lançados, enfim, escritos, temáticas sobre isso. Então, falando antes de tempo de pandemia, a maioria das pessoas consegue sim enfrentar o luto, né, atravessar esse momento sem necessitar de uma ajuda. O pessoal está falando que está falhando. Ouvindo? Alguém poderia só precisar se está ouvindo? Paula, tá me ouvindo? Eu tô. Tá. Tá me ouvindo bem também? Tô ouvindo, que alguém escreveu aqui que estava falhando. Obrigada, gente. De vez em quando eu senti que deu uma travadinha mesmo. Tá, se acontecer, só sinalizar que a gente retoma. Então, só voltando ao que eu estava dizendo, que antes do Covid, o que os estudos, o que a literatura e a experiência na prática mesmo profissional com pessoas enlutadas nos trazem, né? Que a maioria das pessoas conseguem passar por isso sem uma ajuda especializada, sem uma ajuda profissional. Mas tem aquela porcentagem de 10 a 20% que vão precisar, sim, de uma ajuda de, por exemplo, psicólogo, psiquiatra, enfim. Mas hoje a gente está num contexto completamente diferente. E eu não tenho dúvida de que vai, né, essa porcentagem de pessoas que vão necessitar de ajuda profissional para conseguir elaborar, conseguir lidar com esses lutos traumáticos tão complicados em suas vidas, né? Tem especialistas que têm afirmado de uma perspectiva de 10 anos e de impacto da pandemia, saúde mental das pessoas, assim, muito ocasionada justamente por conta de todas essas mudanças de como que está em relação ao luto, né? Então, as pessoas estavam falando aqui um pouquinho que estava falhando, mas voltou. Tá, ok. Então, mesmo quando passar a pandemia, mesmo quando surgir vacina, por exemplo, a gente vai estar diante de uma situação de pessoas que vão estar necessitando muito de suporte, de ajuda nesse momento, né? A gente sabe o quanto que assim vai abrir um campo
imenso para nós profissionais da saúde mental, psicólogos, psiquiatras. Então, assim, preparem-se que mesmo depois, passado tudo isso, todo esse dano que a gente está vivendo, a gente vai precisar de uma atuação muito grande. E tem sido muito comum perguntarem, Paula, tem sido muito comum perguntarem de que forma a gente pode ajudar essas pessoas enlutadas, né? Eu acho que a coisa é se mostrar disponível, é poder acolher, é poder oferecer uma escuta, é ser empático, exercer empatia. Nem sempre a gente tem que se mostrar ali ao lado. Nós da área da saúde, como por exemplo os agentes funerários, os sepultadores, hoje a gente não pode mais lidar com essa questão do toque, do abraço. Mas isso não significa que a gente não vai ser empático com essa família que está ali passando por esse momento de luto. Às vezes o meu olhar pode ser já uma forma muito acolhedora para aquela que está passando por essa situação. Às vezes uma fala, né, de, por exemplo, olha, se você precisar de algo, eu estou aqui, pode contar comigo. Então, formas que a gente pode ajudar essas pessoas. Eu acho que aqui também entra um papel muito importante de amigos, de vizinhos. Por exemplo, a gente não... Uma coisa simples, uma pessoa que está enlutada e que está muito mal naquele momento e que mora sozinho, vamos supor, que tem um animal de estimação, que tem um cachorro, talvez ela não se preocupe, não consiga se preocupar eu tenho que passear com o meu cachorro, eu tenho que comprar comida para o meu cachorro, ou mesmo coisas básicas, assim, almoçar, né? Então, será que os vizinhos, os amigos podem se oferecer nesse momento, né, de poder falar, olha, eu posso me disponibilizar para passear com o seu animal, eu posso levar o almoço para você, tá aqui, ó, tá aqui na sua porta o seu almoço, né? Então, assim, são pequenas coisas que a gente precisa pensar nesse momento. E uma outra forma também de ofertar esse suporte a familiares enlutados e que tem ocorrido no Brasil de uma bem larga é justamente o acolhimento psicológico por meio virtual a essas pessoas, né? E a gente hoje, daqui a pouco, a gente vai estar divulgando um projeto que a gente vai estar iniciando pelo Jardim da Paz, plantão virtual de acolhimento psicológico a essas famílias enlutadas que estão passando por dificuldade de atravessar esse momento, né, da perda. E daqui a pouquinho a gente vai explicar melhor. Como eu estava falando, esses profissionais que estão frente a frente com essa pandemia, com o coronavírus, né, e que estão nos hospitais, né, nas funerárias, como que você percebe esse impacto emocional nesses profissionais? Tá. Paula, é tão curioso e tão novo tudo isso, trazendo para a minha realidade enquanto profissional de saúde, como também pensando na realidade, por exemplo, dos sepultadores, dos agentes funerários, porque a gente está trabalhando, lidando com alguns sentimentos que são muito semelhantes que as próprias famílias estão vivendo, né? Então tem trazido um impacto emocional muito grande às pessoas que estão ali nesse dia a dia de trabalho. Tem sido muito comum o medo de ser contaminado, o medo de eu chegar em casa e contaminar minha própria família, o medo de sofrer preconceito, inclusive, também questões de ansiedade, de exaustão. Então, os profissionais que diretamente, né, em contato com essas situações, com esses casos, também estão precisando de suporte. Então tá bom, eu vou dar continuidade aqui enquanto a Clarissa entra de novo, a conexão dela deve estar com um problema. Como foi dito aí, a gente tem que tentar mudar esses rituais, tentar dar uma nova roupagem para esses rituais de despedida. Infelizmente a gente não tem mais conseguido, porque no Jardim da Paz nós investimos muito nos cerimoniais de despedida. Nós temos inclusive um setor próprio de cerimonial, né, que é com o Hélio, com o Felipe. Então eles têm feito várias cerimônias para essas despedidas. Então, como eu disse, a nossa missão, que é homenagear vidas e preservar memórias. Então, o que a gente tem feito para ajudar as famílias nessa ritualização hoje em tempos de pandemia, né?
Então, a gente tem auxiliado na realização de missas virtuais, de elaborado santinhos virtuais também, digitais para as famílias. Nós também temos incentivado reuniões em plataformas digitais, porque a gente entende que quem nós amamos sempre estará vivo em nossos corações. Então, temos que utilizar todas essas ferramentas que existem hoje. Outra opção, a Clarissa aqui entrou. Outra opção também, que a gente sempre fala, é sobre a cremação. Oi, e aí, tá me ouvindo? Agora está um pouco melhor. Vou continuar aqui, que eu estava falando sobre a cremação também, que é permitido realizar essa despedida posteriormente, né? Podendo escolher um lugar especial para aspergir essas cinzas, depois realizar toda essa cerimônia de despedida, né? Então, eu estava falando aqui que o Jardim da Paz, ele tem ajudado as famílias na realização de missas virtuais, na confecção de santinhas digitais, incentivando essas reuniões em plataformas, né, que hoje existem. Então, nós temos tentado ajudar nessa ritualização dessa despedida. Uhum, sim. Isso, estão me ouvindo bem agora? Espero não ter mais falhas aqui. Alguma coisa aí. Então, como a gente, eu acho que um dos principais pontos que a gente gostaria de trazer nessa live de hoje seria justamente de falar sobre isso, né? Dessas ritualizações, o que a gente pode fazer para tornar esse momento um pouco menos doloroso, essas novas formas de rituais, utilizando muito da tecnologia, por exemplo, ou mesmo dando um suporte maior a essas famílias, como a gente estava mencionando, né, do nosso plantão virtual de acolhimento psicológico. E eu tenho visto, não só aqui em São Luís, como no Brasil como um todo, cada vez mais isso tem acontecido. E que bom que isso tem acontecido. Até eu recebi recentemente um voltado específico para profissionais da área de saúde. Então, espaço de escuta para que esse profissional que está ali lidando com tanto medo, com tanta angústia, pudesse também ter seu espaço de acolhimento, né? de fala, de escuta, enfim. E aí, eu acho que voltando um pouquinho, né, para essa questão dos profissionais que estão ali no dia a dia, seja no hospital, seja no cemitério, os agentes funerários, que estão lidando com muitos sentimentos assim também difíceis de conviver no dia a dia, eu acho que aqui entra um papel muito importante das próprias instituições, das empresas estarem atentos a isso, de proporcionar espaços de fala, se tiver equipe de psicólogo também poder facilitar isso, né, voltado a essas pessoas, a esses profissionais. A questão de garantir as EPIs necessárias, os treinamentos específicos, claro que isso também é uma forma de deixar a pessoa um pouco mais segura para estar ali naquele dia a dia de trabalho. E como já foi mencionado também, esse nosso plantão virtual de acolhimento psicológico também será voltado aos funcionários da própria empresa, né, do Jardim da Paz, aos sepultadores, aos agentes funerários, né. Acho que a gente pode também, assim, abrir um pouquinho agora. Não sei se tiveram perguntas, Paula, que não foram respondidas por conta desse... Eu vi uma pergunta aqui que era sobre como os funcionários da funerária estão recebendo, né, tudo isso, como é que eles estão... E também vi com relação a se a gente tem atendimento online, né, e é justamente isso, a gente está fazendo também esse plantão de apoio psicológico e tem outros projetos também que mais no final da live a gente vai falar melhor. Uhum. Se alguém tiver alguma pergunta também pode colocar. Algumas coisas que são bem comuns, assim, de surgirem dúvidas, né? Aproveitando para também colocar aqui nesse nosso bate-papo. É como as pessoas perguntarem, mas quanto tempo dura um luto, dura um processo de luto? Por quanto tempo eu posso ficar enlutado? Não existe um consenso na literatura falando especificamente quanto tempo dura o luto. Tem autores que colocam que até um ano, tem autores que colocam que isso é algo que precisa ser avaliado individualmente. Então, avaliar, por exemplo, como que está a vida como um todo daquela pessoa. Então, ela está conseguindo trabalhar, está conseguindo fazer suas atividades diárias, né, atividades do lar, como que está essa parte emocional. Então, não dá, eu acho que, e eu concordo muito com isso, que seria algo extremamente assim individual, que precisaríamos avaliar caso por caso.
Eu lembro uma vez, um dos primeiros casos que eu recebi nessa temática, né, de família enlutada, era uma esposa enlutada que tinha perdido seu marido há 2 anos e morava só ela e o marido. E durante 2 anos, ela fazia todas as refeições, né, durante 2 anos após a morte do marido, ela fazia todas as refeições, colocando ali o talher, prato, copo para ela e ali também no lugar do marido. Durante 2 anos, mesmo após o falecimento dele, ela entrava no carro e ia conversando como se ele estivesse ali do lado. Então, assim, ela estava extremamente, ela não estava conseguindo se reorganizar, não estava conseguindo dar continuidade à sua própria vida. Então, isso é um caso, um exemplo, né, de uma situação que nos preocupa. Teve alguém que colocou que o luto ele é eterno. Eu diria que assim, a saudade, as lembranças, aqueles momentos de, por exemplo, ter uma música que lembra, uma data comemorativa, um aniversário, isso é eterno. Isso não, independentemente do tempo, ele vai durar. Mas o luto, quando ele é um luto considerado normal, em relação a esse período que a gente está conversando, de ser mais dolorido, de ser mais desorganizador, da pessoa não conseguir se reestruturar, isso idealmente teria um começo, meio e fim, mas não tem muitas pessoas que não conseguem, por isso que a gente traz o quanto que é importante existir uma ajuda especializada para pessoas que estão tendo essa dificuldade de conseguir ressignificar tudo isso na sua própria vida. Perguntaram aqui também e as crianças, né? Como lidar com elas nesse momento de luto. A primeira coisa é, a criança também passa pelo luto, né? Não tem como a gente tirar o papel da criança nesse momento, achar que não, é criança, não, imagina, 5 anos, não está sentindo, não está percebendo. A criança sim, ela sente, ela percebe, ela também fica enlutada. Claro que vai depender muito da idade dela, a forma como ela vai ter todas as concepções que representam a morte, que é algo irreversível, que pode acontecer com qualquer um de nós, isso depende muito da idade dela. Mas a criança também precisa ter esse momento de um adulto poder conversar, preferencialmente um adulto que ela tem um vínculo, né, um vínculo significativo de esse adulto chegar e conversar e falar, olha, trazendo para esse tempo que a gente está vivendo da pandemia, né, de falar, olha, aconteceu, usar uma linguagem menos nada técnica e mais de acordo com o mundo daquela criança. Então isso é muito importante, né, de poder inserir essa criança. Às vezes eu já passei por situações de, por exemplo, surgir demanda, né, no contexto de consultório, de uma família que falou assim, a mãe dela faleceu há 2 meses e a gente está falando para ela que a mamãe está viajando. Tem uma criança de 7 anos. Então, imagina como que está na cabeça daquela criança isso. Ou então, o cuidado de falar, a mamãe está dormindo e não vai mais acordar. Tem criança que entra no processo de ter um pânico na hora de dormir, né? De não conseguir porque acha que também não vai acordar. Então, assim, a gente precisa inserir a criança nesse nível de suporte, de cuidado, de poder conversar, de poder explicar, claro, dependendo da idade dela também. Então, isso é Sim. fundamental, né? Eu também respondendo uma pergunta, perguntado do atendimento online, né? Só para deixar também claro aqui, nós temos atendimento pelo WhatsApp, pelo Jardim da Paz, também 24 horas, que o telefone eu vou deixar registrado, vou anotar aqui no campo comentários, que é o 98802-3688. Então, nós temos esse plantão 24 horas, qualquer dúvida que a pessoa tiver, qualquer informação. Então, esse telefone é o nosso atendimento online também. Respondendo aqui, ó, perguntando aqui se a gente tinha esse atendimento online. Sim, nós temos, tá? Digital. Uhum. E assim, Aí, Paula, assim, eu acho que esse momento que a gente está vivendo, né, de pandemia, aqui. além da gente falar somente de luto, a gente está se vendo numa posição em que estamos tendo que olhar para a própria vida, né? Então, assim, a gente está lidando cada vez mais, os números aumentam, cada vez mais pessoas ao nosso redor estão sendo acometidas, estão falecendo, ou conhecidos de pessoas ao nosso redor. Então, assim, o que que isso tudo traz para a gente de reflexão, né? O que que a gente pode fazer pela vida em vida, né? Eu trabalho num cenário, num contexto hospitalar, com pacientes graves, né? Com pacientes, eu trabalho com essa temática morte no meu dia a dia profissional. E, assim, é muito triste quando você vai atender um paciente, vai acolher, vai conhecer esse paciente
E ele fala de tantas tendências. Num contexto em que a gente está precisando falar, pensar sobre a própria vida, né? O que a gente leva de aprendizado de tudo isso? Aí eu vou ver se ela entra. Então, vamos lá de novamente aqui. De tudo que a gente está falando aqui, tem um texto que eu achei muito interessante, que eu acho muito pertinente para esse momento. Ele também é de um psicólogo, ele é do Rodrigo Luiz. Ele é presidente da Fundação Elizabeth Kubler-Ross no Brasil. E ele diz o seguinte: as pessoas que estão morrendo por coronavírus não são a morte delas. Caso você tenha perdido alguém para essa doença, pelo coronavírus, você está mais que legitimado a sentir essa dor, especialmente por não ter podido estar presente, por não estar ao lado dessa pessoa nos últimos momentos dela. Mas não se esqueça de que ela é mais do que a morte dela. Essa pessoa é todas as coisas que ela sentiu, fez, viveu, e você esteve lá, em todas essas outras ocasiões. A morte fez parte de um único dia, porque em todos os outros houve vida. Então, eu achei essa mensagem assim, espetacular, né? Porque para ajudar mesmo as pessoas a elaborar esse momento, não é? Então, se tem luto, é porque houve amor, houve afeto e histórias de vida. Vamos ver se a Clarice volta aqui. Vamos lá. Oi. De novo. Mas deu para ouvir o texto e é belíssimo. E é exatamente isso, né? Quem fica para sempre dentro de nós. A morte não tem esse poder de tirar isso, né? Então, eu vou falar um pouco dos projetos do Jardim da Paz, né? Como eu, no início eu falei, já falei do grupo de acolhimento, ela falou do grupo de luto, tem também o plantão de acolhimento. E eu também gostaria de informar que nós temos também uma página no Facebook, é uma comunidade. Olha aqui, botou de novo. Estava te ouvindo, pode falar, Paula. Então, eu estava falando agora, primeiro que a gente falou sobre esse canal de acolhimento, eu também gostaria de informar como as formas que você, cliente do Jardim da Paz, ou você, nosso cliente interno, que é nossos funcionários, que são tão importantes, podem acessar. Então, basta mandar um e-mail para lutopelavida@jardimdapazma.com.br ou mandar mensagem também. A gente vai divulgar isso na nossa página do Jardim da Paz aqui no Instagram. Nós vamos divulgar todas as informações. Ou mandar mensagem para o WhatsApp. Deixa eu tirar o som aqui. 98538-2189. Depois eu vou fixar aqui também essa informação. Então, esses dois canais, ou pelo e-mail ou pelo WhatsApp, é possível entrar em contato com as psicólogas, com a Clarissa e as demais psicólogas que trabalham com ela, para vocês terem esse acesso a esse apoio psicológico, tá bom? Aí, estão ouvindo? Me ouve, Paula? Sim, estou te ouvindo bem. Apesar dessas falhas tecnológicas, e peço desculpas mais uma vez por isso, eu acho que dá para a gente fazer até um paralelo com o que a gente está vivendo, né, hoje, porque é isso. Às vezes a gente planeja tanto, se organiza tanto, quantos sonhos, quantos planejamentos não tiveram que ser adiados por conta da pandemia, né? Então, assim, isso aqui foi algo bobo, claro, assim, de lidar com uma falha tecnológica, mas é isso, teve todo um preparo por trás, então gera alguns sentimentos, então o que dirá lidar com todo esse contexto que a pandemia tem nos colocado para vivenciar, né? E eu acho que só para a gente ir caminhando também para o final da live, espero que tenha ficado algumas sementinhas de reflexões, e eu até convido vocês que estão vendo esse vídeo de se perguntar isso, né, diariamente, de agora em diante, né, o que eu estou fazendo com a minha própria vida, eu estou aproveitando, eu estou satisfeito, eu estou demonstrando o afeto, o amor que eu sinto por alguém, o que pode acontecer amanhã. Mas eu não sei, às vezes pode ser um acidente, às vezes pode ser uma doença muito grave. A gente precisa tentar quebrar isso de que não podemos falar sobre morte, né? Tem até algumas pessoas assim, da minha própria família que quando ele começa a falar
alguma coisa nessa temática, olha, não gostaria, se eu não tiver alguma doença irreversível, é de ser entubada, pelo amor de Deus, não fala sobre isso. Ou então, assim, bate aqui, assim, a sensação que dá é que parece que tudo virou do avesso, e de repente, de uma hora para outra. Há poucos meses atrás, há pouquíssimo tempo atrás, a gente tinha uma vida completamente diferente do que hoje é. A gente tem sim que acreditar que um dia a gente vai sair dessa tormenta, ter esperança, né? Porque eu acho que sem esperança a gente não consegue conta. Mas eu não tenho dúvidas de que a gente vai sair dessa tormenta diferente do que a gente entrou e de uma forma assim inevitável de não ser transformado com tudo isso. Então, assim, vejam, né? Reflitam quais são as transformações que tudo isso causa na vida de vocês, né? Quais são as que tem nas suas vidas? O que vocês acham que estão deixando de fazer, ou de falar, de aproveitar, né? Eu acho que isso é um grande De amar, de perdoar, aprendizado, assim, né? que a pandemia nos traz. Sim? Exatamente. Eu sempre costumo dizer que muitas pessoas ficam com esse preconceito, certeza. né? Como tu falaste, não quero falar disso, não quero ouvir disso, mas eu acho que se todo mundo tiver a consciência de que quando a gente acorda, a gente não tem mais um dia, a gente tem menos um dia, né? Então, tem que aproveitar a vida de forma intensa, amar muito, deixar mágoas, né? Ressentimentos de lado, vamos perdoar, vamos, sabe, ver as nossas relações, se são verdadeiras, são genuínas nossas relações. Então, eu acho que nós não vamos sair os mesmos depois de tudo isso que a gente está vivendo. Eu espero, e eu sempre costumo dizer também, que quando a gente passa por alguma adversidade, a gente tem que procurar evoluir como ser humano, como pessoa, né? A gente melhorar como ser humano, né? Então, eu acredito que depois de tudo isso, outra coisa também muito importante, que eu queria também deixar uma mensagem, e um pedido de compreensão e empatia de todos para com esses profissionais também que estão nos hospitais, os médicos, os enfermeiros. Às vezes a gente vê alguém com críticas, porque tá... Gente, está todo mundo vivendo assim, uma situação que ninguém nunca imaginou que fosse viver, né? Então a gente está vivendo um momento assim que vai marcar uma geração, né? O que a gente está vivendo agora. Eu pelo menos nunca imaginei que um dia eu pudesse viver o momento que a gente está vivendo agora. Então, vamos agir com empatia, com compreensão, com esses profissionais, né, que estão à frente de batalha, que estão de frente a frente com o Covid. Eles também estão precisando, estão apavorados, estão preocupados de adoecer, de levar doença para seus familiares. Então, vamos praticar a empatia também. É outro recado que eu queria deixar. Com certeza. Eu acho que eu estava lendo um artigo essa semana, uma reportagem que assim, o que é muito mais grave é que aí sim justifica a procura por até mesmo ajuda especializada de psicólogo, psiquiatra, não ter empatia nesse momento, né? Então, é um contexto em que assim, acho que se alguém que está vivenciando tudo isso não tem empatia por olhar, né, essa realidade, tantas pessoas morrendo, acho que, né, e talvez essa pessoa sim precise de ajuda. Eu queria comentar, Paula, que uma coisa que foi o Hélio, do cerimonial, do Jardim da Paz, grande parceiro, que comentou assim, não vamos deixar o pior acontecer para valorizar a vida. É exatamente isso, né? Fazer pela vida em vida. Uma das psicólogas também parceiras, que tem abraçado aí a Amanda e a Patrissandra, que tem abraçado esses projetos também comigo. Colocou assim, fala um pouquinho sobre o luto não permitido. Nesse momento, muitos profissionais da saúde devem estar vivenciando isso. Sobre isso do impacto emocional nos profissionais que estão frente a frente, assim, ali no dia a dia, trabalhando com essa temática de Covid, aqui eu acho que vale a pena a gente falar de profissionais da saúde. E aqui também envolve, por exemplo, o pessoal da limpeza dos hospitais, os maqueiros, né? Então, todo mundo que está dentro desse ambiente hospitalar, como também o pessoal que está dentro, né, das empresas funerárias, então os agentes funerários, os sepultadores, tem sido muito comum sentimentos de medo. Então, medo de ser contaminado, medo de contaminar a própria família, medo de sofrer preconceito. Tem sido muito comum questão de ansiedade, de exaustão. Então, esses profissionais, sim, eles precisam muito de acolhimento também.
de que forma que as instituições, as empresas podem ajudar esses profissionais. Eu penso que assim, a partir do momento que a gente fornece um espaço para que essas pessoas falem sobre aquilo que estão lhe angustiando, lhe causando sofrimento, isso por si só já é muito terapêutico. Então, não necessariamente precisa ter a figura de um psicólogo para isso, mas às vezes pode ser qualquer um membro ali desse ambiente que possa perguntar. Claro que se tem psicólogo é muito melhor, mas, por exemplo, uma instituição que não tem esse profissional, às vezes é um líder, às vezes é um gerente, enfim, alguém que está numa posição hierárquica. A dica que eu quero dar é que também nós temos uma página no Facebook, que é uma comunidade do Facebook do Jardim da Paz, que se chama Luto pela Vida. Esse luto, ele tem esse nome também no sentido de lutar pela vida, porque ela realmente vale a pena, né? Nessa comunidade, a Clarissa vai colocar conteúdos lá que possam ajudar nessa elaboração desses momentos difíceis, dessa perda. E os componentes dessa comunidade, eles vão poder também trocar mensagens, trocar um apoio para ajudar nessa superação, uma mensagem de resiliência. Então, essa comunidade direcionada também aos clientes do Jardim da Paz. Então, quem tiver interesse, Clarissa, você ter aceito o nosso convite. Agradecemos por todas essas informações, são sempre muito, muito esclarecedoras, né? Você tem realmente ajudado muito, e inclusive lá no Jardim da Paz a gente tem feito as oficinas, né, de sensibilização com os nossos funcionários, que tem ajudado a contribuir para esse atendimento humano, acolhedor, e a gente só tem que te agradecer realmente por tudo isso, tá bom? E eu queria, para finalizar, dizer para vocês que é o momento de todos nós darmos as mãos. Nós estamos vivendo um momento de muito desafio, né? E como mais uma vez usando essa palavra que a gente fala muito da empatia, né? De se colocar um no lugar do outro, de darmos as mãos, de nos ajudarmos. Então, para finalizar, eu gostaria de agradecer também a todos vocês a presença aqui na nossa live, desejar uma ótima noite, desejar muita saúde e que Deus nos abençoe. Obrigada, gente. Tchauzinho, então. Beijo.